Boa noite a todos. A Federação das APAES do Estado de São Paulo, através do seu Instituto de Ensino e Pesquisa, UniAPAES São Paulo, criou a série Saberes e Práticas sobre a Pessoa com Deficiência, Conhecer para Transformar, que busca promover o diálogo e o compartilhamento de informações relevantes a toda a rede apaiana do Estado de São Paulo, bem como a profissionais, estudantes, docentes e demais interessados na temática da pessoa com deficiência. Nesse sentido, no decorrer desse ano, estão sendo realizadas as semanas técnicas com o objetivo de fomentar discussões acerca do universo da pessoa com deficiência e do terceiro setor, contemplando as áreas de assistência social, educação e saúde. A Semana Técnica do Autismo se inicia hoje e propõe uma profícua discussão sobre a temática, visando a excelência nos atendimentos prestados a esse público. Estamos com um público recorde de mais de 1.300 inscritos. Em nome da presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, a doutora Cristiane de Castro, agradecemos a presença de todos aqui, especialmente da nossa querida palestrante, a Maria Elisa Grange Fonseca, que vai falar sobre intervenções em autismo. A Maria Elisa é psicóloga e mestre em educação pela UFSCar, consultora avançada em TEACH pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é coordenadora do CEDAP APAE Pirassununga, São Paulo, coordenadora do curso de pós-graduação em autismo pela CBI of Miami, diretora do Fortea Educacional, especialista em autismo, atuante em avaliação diagnóstica e intervenção comportamental há 30 anos. Então, é com muito prazer que eu, Flávia Catanandi, coordenadora de Educação e Ação Pedagógica das APAES do Estado de São Paulo, recebo você, Maria Elisa, para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda e obrigada. Obrigada, Flávia. Boa noite, Viviane. Bem-vindos. Lucas, nosso amigo que está aí coordenando aí a técnica aí de Franca. Eu aqui de Pirassununga hoje. Estou muito contente de estar aqui compartilhando isso com os nossos amigos apaianos e outras pessoas que fizeram aí o seu cadastro para nos ouvir um pouquinho nessa semana. Já reconheci um monte de gente aqui. Um grande abraço para os meus alunos, para os pais, para os nossos colegas apaianos aí, motivadores da nossa luta todos esses anos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre intervenções em autismo. Não vamos esgotar o assunto, na verdade a gente não esgota esse assunto, eu venho tentando esgotar há mais de 30 anos e ainda não consegui esgotar o assunto, não vamos conseguir, espero demorar bastante para conseguir esgotar esse assunto. Já estou quase aposentando, no entanto, a cada momento como esse, eu me motivo mais ainda para a gente continuar conversando um pouquinho sobre o que tem nas evidências, que o que nos interessa hoje é o que tem nas evidências. Então, a partir do que a gente tem nas evidências, eu convido vocês a acompanharem comigo a nossa conversa, e se vocês tiverem algo a perguntar, joguem aí no chat, que o pessoal vai fazer uma seleção, vai filtrar um pouquinho por conta do tempo, e depois que eu apresentar um pouquinho, a gente vai discutir. Tá bem? Lucas, meu companheiro aí, pode soltar, por favor, o nosso primeiro slide. Quando a gente fala de intervenções em autismo, gente, nós não vamos falar aqui de se é evidente o uso da Ritalina para autismo. Essas são práticas da medicina voltadas para a pessoa com autismo. Nós não vamos conversar sobre dieta em autismo, nós não vamos conversar sobre ou práticas que são muito específicas. Lucas, pode passar para mim, por favor? Nós vamos falar da mudança na concepção do autismo. Pode ir, por favor? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse panorama que nós temos aqui, tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho do sujeito que está acompanhando a gente, então, o que a gente sabia de autismo lá na década de 80, hoje é uma concepção muito diferente, a gente tem como linha mestra o que a gente tem descrito pelo DSM-5, nessa nova edição do DSM-5, e em breve pelo CID-11. Então, a gente já tem aí uma configuração de quem é o autismo. O autismo com uma condição genética que provoca mudanças diferentes nessas pessoas, conexões
conexões sinápticas diferente, que faz com que ele tenha uma forma diferente de compreensão e que não é nada espiritual, a gente não trabalha com essa concepção, a gente não trabalha com a concepção de autismo adquirido com o tempo, porque a mãe fez alguma coisa, esses conceitos todos já foram abandonados. E a partir dessa visão de homem, quer dizer, quem é esse ser humano que aprende como outros seres humanos, e na verdade está dentro do pacote de intervenções de comportamento animal, é esse homem que a gente vai conversar. E hoje em dia, falando hoje no século XXI, no dia X de outubro, que nós estamos aqui hoje, 6 de outubro especificamente de 2020, nenhum tratamento, zero tratamento, demonstrou ter evidência para cura de autismo. Então, a gente não fala de curar o autismo, a gente fala de modificação de padrões comportamentais, de forma que essa pessoa que se comportava de um jeito, aprendeu a se comportar de outro jeito, culturalmente aceito, e mais próximo daquilo que a gente espera da sociedade que a gente vive agora como ser humano. Nesse sentido, a gente tende a reduzir os sintomas. É isso que a gente espera. A gente minimizar o quanto de autismo essa criança tem, sem tirar o autismo dessa pessoa. Então, não existe nenhum tratamento que prometa curar o autismo. Na verdade, tratamentos que prometem muitas coisas, assim, absurdas, ele vai ler em 6 meses, né? Ele vai fazer... A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não tem uma previsão. O comportamento, ele é planejável, a gente sabe o que pode acontecer com o comportamento, porque ele segue uma tendência, mas é imprevisível porque depende de algumas variáveis, isso varia de pessoa para pessoa. A gente consegue prever algumas coisas, mas a gente não consegue afirmar com toda certeza, que eu já vi isso, que em 6 meses eu tiro o autismo do cara. Isso não existe, a gente já começa daí. Mas também não é mais possível que a gente fique esperando o tempo passar e falar que é o ritmo dele. Esse é o jeitinho dele, né? Com o tempo ele vai aprender, vamos dar chance. Nós não podemos mais esperar a boa hora do cara ter um clique, porque esse clique não vem se a gente não ensinar. Então, a gente parte do princípio que nós estamos falando de comportamentos que podem ser ensinados para um organismo que aprende. Então, a teoria da aprendizagem, ela está aí envolvente na questão toda dos princípios da psicologia comportamental, que logo, em alguns anos, ela virou ciência, estamos falando da ciência da análise do comportamento, que veio a partir de tudo que a gente já sabia da psicologia comportamental e dos estudos que foram feitos com o passar do tempo. Então, as diferenças individuais mostram que o autismo afeta as pessoas de uma forma diferente. No entanto, todas as pessoas com autismo precisam ter uma configuração. Se não tiver naquela configuração do autismo, que é o que está proposto pelos critérios internacionais, nós não estamos falando de autismo. Nós estamos falando de outra coisa, outra condição. No entanto, dentro dessa configuração, eu posso ter os mais afetados e os menos afetados. E infinitos entre um ponto e outro do espectro. Por isso que a gente chama de espectro autista, né? Existe a condição individual do menino, do João, existe o que o autismo deixou no João, existem as variáveis ambientais e todas as contingências que estão envolvendo o João com relação a isso que nós estamos conversando agora. Lucas, toca o barco aí. Não existe, então, um tratamento para autismo. O que a gente vê é tratamento para sintomas e queixas comportamentais. A gente fala em intervenção para autista porque é uma classe maior, né? Mas a gente tem aí que pensar nos pontos específicos de intervenção. Porque é isso que eu vou medir. Eu não vou medir X, o autismo enquanto um X. Eu vou medir o quanto ele grita. Eu vou medir o quanto ele se bate. A força, intensidade, frequência de um determinado comportamento. Que está no pacote autista. Né? O pacote autismo, melhor dizendo. Então, a gente vai olhar para os sintomas e para as queixas. E em cima dos sintomas e das queixas é que a gente vai começar a pensar na seleção das melhores estratégias, certo? Pode passar, por favor? Então, se a gente já sabe que o autismo ele é heterogêneo, isso já está descrito, né? Não existe 2 pessoas com autismo que sejam iguais, até porque são gente, né? Considerando que existem os pontos fortes, que a gente chama do que está emergente, aquilo que está ali na reserva. Considerando que a gente tem
excessos comportamentais, déficits, quer dizer, falta água numa coisa, tá com a caixa d'água cheia de outras. Nós precisamos fazer um equilíbrio entre essas coisas, potencializando aquilo que está na caixa d'água, ou seja, aquilo que está na reserva. Se a gente tem um ponto de partida interessante para a gente começar o trabalho, a gente tem, inclusive, comportamentos que precisam ser exibidos para que possam ser reforçados. Porque se não forem exibidos, nós vamos ter que provocar a exibição. Tá? Então, a gente vai tirar ele do modo avião e vamos colocar ele no modo online, com uma série de dicas que a gente vai esvaecendo, e essa hierarquia vai ser planejada conforme a gente estiver dentro de um protocolo aí de ensino. Identificar quem é a pessoa e não o autismo, exclusivamente dessa pessoa, para que a gente possa ajustar a estratégia de intervenção à demanda. Vai, Lucas, por favor. Além dessa ampla variação que a gente tem que considerar que existe uma parcela da população com autismo que tem um X de comorbidades. Algumas crianças têm um tipo de comorbidade, outras podem ter várias comorbidades. O prognóstico também está relacionado ao quanto de comorbidade essa criança tem. Uma criança que só tem autismo, se a gente puder colocar esse só entre aspas, ela pode tender a um prognóstico versus uma criança que tem autismo, tem epilepsia, tem diabetes, tem uma doença aí genética associada, tem alergia a glúten, quer dizer, tem algumas coisas que concorrem também com o bom e pleno desenvolvimento diante do que a gente considera bom e pleno para a vida da pessoa e para a faixa etária que ela está, né, naquele momento. Então, nós precisamos entender que às vezes a comorbidade não explica a pessoa. Às vezes chega para mim, e sei que chega para vocês também, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, como se só o fato de ter síndrome de Down explicasse a vida da pessoa. Na verdade, se eu planejo intervenções considerando só a DI, que é o lado Down da pessoa, e justifico que porque ele é Down, ele também faz isso, que seria do autismo, a gente deixa de olhar para o que a gente tem de evidência para o lado autista da criança, que também é Down, por acaso, nasceu com as duas deficiências, né, com o pacote aí de problemas, e que a gente consegue resolver se a gente programar as intervenções direitinho, diante daquilo que a ciência colocou para a gente, certo? Pode passar, Lucas, por favor. O nosso foco aqui, então, hoje, nessa conversa, são as intervenções terapêuticas e intervenções educacionais. A gente não vai falar, como eu disse para vocês, se é bom dar para o menino um passe no fim de semana, se é bom usar, sei lá, um determinado remédio, ou se é bom tirar o chocolate do menino. Então, não é isso que a gente vai olhar. Nós vamos olhar para o que a gente tem de evidências em cima de intervenções psicoeducacionais, certo? Eu nem tenho fundamentação para poder falar se tem que tirar o chocolate da pessoa. Existem exames específicos clínicos para levantar esse tipo de alergia ou de intolerância a algum tipo de alimento, que não é da minha especialidade. E é objetivo. A gente faz o exame e a gente vê se aquele organismo precisa, não se o autismo está mandando fazer isso, tá? Pode passar, por favor? Então, as estratégias de intervenção comportamental, e hoje a gente já sabe que a fundamentação toda do nosso trabalho, ela tem uma base na teoria comportamental, é a que mais mostrou evidência sobre autismo. Então, o nosso tapete, sobre o qual vão todos os nossos móveis, é a filosofia de trabalho. Filosofia é algo muito amplo, mas a prática aplicada dos princípios da psicologia comportamental, dentro de uma condição que o organismo está exibindo naquele momento da vida. Sabemos também que a gente precisa pensar como pano de fundo aí para as nossas estratégias as habilidades de comunicação social, com foco no funcional, quer dizer, da função para essa comunicação, especialmente a partir de diagnóstico precoce. A gente salva vidas se a gente já começa a intervenção precocemente, então não dá mais para a gente ficar esperando o cara ter 3 anos, 4 anos, 5 anos, entrar na educação, no ensino fundamental, para dizer se o menino tem autismo. Os nossos esforços, principalmente a gente que trabalha com diagnóstico, estamos na PAI, nós precisamos correr um pouco mais rapidamente com esses processos de intervenção, tá?
e de diagnóstico. Eu costumo ver, às vezes, processos de diagnóstico que demoram 6 meses. Nós não podemos esperar 6 meses, que é meio ano de vida dessa pessoa, né? Então, se a gente pegar qual é a dia de diagnóstica hoje do DSM-5, que é comunicação social funcional, e repertório restrito de interesse, nós temos que olhar justamente para essas duas coisas. Só que dentro desses dois blocos, a gente tem o que a gente chama de comportamentos e sintomas. É em cima desses comportamentos e sintomas que a gente vai trabalhar. É impossível eu falar que eu vou melhorar a comunicação de alguém. Eu preciso ver quais são os comportamentos que compõem todo esse pacote de comunicação, para daí eu pensar o que é que o menino precisa. Eu preciso olhar, é impossível eu falar que vou melhorar a fala do menino, se eu não sei quais são os microcomportamentos, se eu puder falar assim, que compõem a aquisição da fala. Sem a instalação desses comportamentos, que juntos levam a fala, o menino não vai falar, simples assim. Então, a gente precisa entender desse padrão aí que a gente tem hoje dentro das teorias evidentes para autismo e da prática disso, para a gente pensar nas nossas melhores estratégias, certo? Também sabemos que um melhor tratamento, um bom tratamento, vai depender da idade, do grau do autismo, das habilidades que a pessoa precisa aprender, especialmente as habilidades essenciais, porque às vezes a gente ensina coisa que o cara não está precisando para aquele momento da vida, e eu não estou falando de currículo funcional natural. Eu estou falando de teoria comportamental. Estou falando de comportamentos que a gente chama de cúspides, ou seja, gatilhos, para que outros comportamentos possam vir. É nesse sentido que a gente aplica a palavra funcional, né? Que haja, de uma certa forma, diretamente sobre comportamentos que funcionem para que outros comportamentos possam aparecer na vida da pessoa. Senão é chover no molhado, e eu sinto informar que nós não vamos produzir nada de efeito sobre o comportamento que a gente quer avaliar, o menino não melhora, né? Aí a gente que está na PAI, às vezes a gente escuta, mas está na PAI há 30 anos, está na PAI fazendo terapia não sei quantos anos, o menino não melhora. Talvez a gente precise rever aí o programa de avaliação, o procedimento de ensino, algumas coisas aí que podem estar relacionadas, que a gente vai conversar já já. A gente tem também necessidades da família. Família é fundamental, coterapeutas. Preciso conversar com a família e ver o que é que você está precisando, qual é a sua demanda nesse momento para casar com as nossas. Não sou eu que defino exclusivamente nenhum programa de intervenção, né? Eu preciso, junto com a família, junto com os pais, organizar esse cenário, abrir e fechar a cortina para as coisas que a gente achar importantes juntos, né? Juntos. Depois, intensidade do apoio. Olha só, um programa, a ciência já mostrou que um programa eficiente, ele depende de intensidade, regularidade, frequência, registro, sistematização de dados. Então, é verdade que um menino que vai 4 vezes na semana aprende mais coisas que um menino que vai meia hora por semana? Sim, é verdade. É verdade, também sinto muito em falar isso, que muitas das nossas APAES não têm intervenção que vá além de meia hora uma vez por semana. Sinto dizer que alguns equipamentos do Serviço Único de Saúde brasileiro não oferecem para a criança a possibilidade de acesso a esse tipo de intervenção política gratuita e de qualidade, né? Se a gente puder entrar nessa linha de pensamento sem entrar exatamente nessa questão. Mas é verdade, né? Então, é verdade que o menino que tem regularidade, intensidade e frequência é melhor e aprende mais do que alguns meninos que não fazem isso, tá? Então, é uma questão que a gente precisa resolver agora, porque a gente já tem evidência suficiente para dizer que meia hora por semana e praticamente nada pode ser a mesma coisa para algumas crianças, infelizmente. Ocorre que esse número X de horas, que alguns autores falam em 25, outros autores falam em 40, inclui o turno escolar. Então, se a gente também organiza a escola especial ou escola comum, não vou entrar na discussão da modalidade, nada disso. Estou falando de escola, né? Exposição a aprendizagens num período intensivo de pelo menos 4 horas, que é o que define aí a legislação brasileira, né? X dias letivos, X horas aula ao longo do ano, com exceção da pandemia, que a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. Nesse sentido, inclui aí o período que essa criança está exposta a condições de treino, condições de aprendizagem, tá bem? Senão o cara não vai fazer outra coisa na vida, né? Vai ficar 40 e tantas horas, mais horas do que tem a semana,
em constante intervenção e o menino precisa dormir, né? Precisa descansar, precisa coçar o saco. Então, isso também é importante a gente levar em consideração. Olha só, se a gente pensar, isso é só uma evidenciazinha aí que a gente tem, de um autor que em 2016 arriscou em fazer uma busca no Google, e ele escreveu lá, tratamento e autismo, e ele achou 38 milhões de links numa busca virtual. Em inglês, porque a literatura científica escolheu o inglês para artigos, escolheu o inglês para padronizar, né, a moeda aí de entendimento nas publicações internacionais. E aí, desses milhões que ele achou, se alguém quiser fazer um teste aí para ver se confirma o que o cara falou em 2016, 503 mil, quer dizer, mais de 500 mil links, tenta dizer o que tem de tratamento para autismo. Isso é muita coisa, né? Então, como a gente... Pode passar, Lucas. A gente precisa ver que tem muita coisa sendo oferecida aí pra gente. Tem muito método da PAI da esquina. Vou citar a PAI porque nós estamos no nosso ambiente aqui, basicamente falando para muita gente de APAI que eu estou identificando aqui, mas não é só a APAI, não. Tem muita gente que criou o seu próprio sistema de intervenção. E põe um nome ainda, né, gente? A gente tem mania de pôr letras, códigos, a gente põe, ele está no projeto BBKK, que significa tal coisa, ou ele faz parte do método felicidade, que nós que somos da PAI temos essa tendência, né, de que nós vamos para o céu direto sem escala, né, como se a gente, porque está na PAI, nós temos mais amor que qualquer outra pessoa. Isso não é verdade, isso é um conceito muito ultrapassado, de que tá bom tendo amor, tá bom já sendo fiel à camisa, tá bom mais amor e compreensão. Nós temos esse logo com a gente, nós que somos da PAI. Não tá bom amor e compreensão. É muito importante, mas é insuficiente. E a gente viveu com muito amor e compreensão, esquecemos evidências científicas. E olha aí o que deu. Um esparramo de metodologias que são inventadas, sem nenhum apoio. Pode passar, Lucas, por favor. Sem estar fundamentado no que a gente chama de baseado em evidência. Pode passar, por favor, vai indo. Sem a gente considerar que se é ciência é porque está baseado em evidência. E não está baseado em tradição, não está baseado na opinião, não está baseado na experiência. Não é porque a coordenadora da PAI falou que tem que fazer. Isso é baseado na tradição. Piorou quando a gente escuta assim. E eu me incluí nisso, porque lá no final da década de 80, quando eu comecei a trabalhar na PAI, eu ouvi isso. Sempre foi assim, desde a fundação. E eu questionei isso, né? Eu tinha acabado de me formar, eu estava entrando na PAI, eu perguntei por que é desse jeito. Tinha 3 autistas na PAI de Pirassununga, 3, no final da década de 80, né? E hoje nós temos centenas. Quer dizer, tinha 3 com o diagnóstico, 100 a gente achou mais ao longo da trajetória. Aí, que pessoa que estava lá e que dividiu a sala comigo ela dizia, olha, foi assim que foi passado para mim. E eu ocupei esse espaço. Então, agora eu, Maria Elisa, cheguei para ocupar um outro espaço. Então, não dá mais para a gente seguir essa tendência baseada no senso comum, baseada no sempre foi assim, baseada no alguém mandou eu fazer, sem a gente ter comprovação, sem ter replicabilidade, sem ter dados fiéis, porque aí a gente foge do que é ciência, a gente vai continuar amador. Nós precisamos sair do amadorismo, nós precisamos entrar no que é evidente, né? Aquilo que mostrou ser forte para as pessoas com autismo. Nós estamos falando especificamente da pessoa com autismo, mas a gente poderia estar falando do cego, poderíamos estar falando dos paralisados depois de uma determinada doença, de um acidente vascular cerebral. Existem evidências para essas coisas. Nesse caso, nós estamos falando especificamente do autismo. Vai, Lucas. E isso faz com que a gente não use mais... Pode passar, Lucas, por favor. As opiniões que vêm da mamãe, porque eu quero que faça assim, porque eu não quero que faça assim, porque eu quero que faça assim. Tá? Estou só esperando o Lucas fazer a transição de slide para a gente seguir aí no nosso pensamento. Senso comum não serve mais. Vai, Lucas, pode entrar. Não quero mais que a gente converse sobre senso comum e temos que considerar algumas coisas. Pode ir, Lucas, por favor. Nós precisamos considerar basicamente 10 coisas. Tem muitas outras coisas, né? Mas eu tentei juntar aí o que a gente tem mais na literatura dentro do tempo que a gente tem, para a gente continuar descobrindo aí algumas coisas que possivelmente estejam ali embaixo do tapete, né? E que a gente às vezes não quer enxergar, porque às vezes é mais fácil
a gente continuar fazendo o que sempre fizemos, né? Algumas pessoas chamariam isso de zona de conforto. Eu não gosto muito desses clichês assim, mas não deixa de ser um pouco confortável eu continuar fazendo o que sempre fizemos, né? Então, a gente precisa considerar a intervenção comportamental com a fundamentação da teoria comportamental e a aplicabilidade disso. Isso para a gente é claro já. Então, não tem evidência sobre determinada teoria para depressão do autista. Nós não estamos tratando depressão nesse momento. Nós estamos falando de ensino de algumas habilidades, ensino de alguns comportamentos. Se a gente for puxar qual é o assunto, qual é a evidência de uma determinada metodologia ou de um determinado método, amplamente falando, né? Então, vamos ver o nome, esse método aqui. Ele sozinho não quer dizer nada. É o que ele faz, quais são as interferências que ele provoca, sobre o onde, sobre o que e quanto, é que a gente consegue falar. Temos que considerar em segundo lugar, não nessa ordem hierárquica, mas também considerar a educação precoce vinda do diagnóstico precoce, o ensino de habilidades essenciais, que são habilidades primordiais para o ensino de outras habilidades. Então, a gente já sabe, vários autores descreveram quais são essas habilidades essenciais que a gente tem. Por exemplo, sentar, olhar, imitar, apontar, escolher entre algumas coisas, quer dizer, tem entre duas coisas, depois entre N coisas, porque a gente não consegue ensinar tudo do mundo. É impossível ensinar todas as tonalidades de cor que existem no mundo. Então, a gente ensina discriminações e, a partir dessas discriminações, a gente vai generalizando para que isso possa ser aplicável em outros contextos, né, e junto com outras pessoas. Então, não dá para eu ensinar todos os nomes das coisas do mundo, mas eu consigo ensinar como se aprende a aprender nomes novos. Isso precisa estar dentro aí do nosso panorama aí de entendimento, tá? Precisamos considerar o ensino 1 para 1. Então, ensino 1 para 1 significa com ajuda mais total, depois tirando ajuda, até que ele não precise mais de mim. Então, é importante, é isso que a gente chama de ensino individualizado, na verdade, mais individualizante, porque vai precisar de um instrutor para ensinar diretamente, sem erro. Então, se a gente pegar o princípio da aprendizagem sem erro, que é um tipo de ensino que a gente faz justamente para fazer o cara aprender, sem necessariamente ter que ter contato com erros, porque o erro pode ser reforçado. E ele toma o erro como certo, e daí nós vamos ter que ir para os princípios de correção de erro. Existem. Mas é muito mais fácil economizar, né? É mais barato, economiza mais tempo, economiza energia, economiza disruptivos da criança, etc. Né? A gente tem, então, a avaliação individualizada com instrumentos formais e instrumentos informais. A gente poderia citar vários instrumentos de avaliação formais, que são aqueles validados para a nossa terra, que foram construídos a partir de estudos e publicados dentro de uma validação no território brasileiro, com sujeitos brasileiros. Esses são os formais, que já tem lá os seus critérios, manual, tem guia, tem aí toda uma instrução para a gente seguir. E a gente tem os informais, que é baseado em roteiros, não é que é assim, oba-oba, né? Baseado em roteiros para que a gente tenha por onde seguir, né? Então, a gente tem vários aí instrumentos que dependem do que a gente quer avaliar. Né? Então, a gente tem avaliação específica de algumas áreas e a gente tem a avaliação a ser usada por todos os profissionais. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar especificamente sobre os instrumentos de avaliação, tá? Infelizmente, não dá tempo para isso. Com base na avaliação, a gente vai fazer o que a gente chama de PEI, uns chamam de PDI, outros chamam de planejamento, outros chamam de plano de ensino, protocolo de ensino, mas na verdade é o planejamento, né? Eu vou colocar a mão na massa e começar a construir aí os meus propósitos de intervenção. Precisamos fazer objetivos curtos, médios e longos. Precisamos pensar na clareza desses objetivos, na definição dessas metas, na tangibilidade dessas metas, de como eu posso medir essas metas, acabar com essa história de planejamento anual da psicologia, né? É planejamento da psicóloga para o João Gabriel no primeiro mês de intervenção, que depois pode ser compilado em algo semestral, mas um planejamento anual vai olhar para X até 12 meses depois, né? É muito tempo para comportamentos que eu preciso ir colhendo medidas ao longo do tempo. Preciso pensar no detalhamento dos procedimentos de ensino, como é que eu vou ensinar uma coisa. Então, se eu tenho um determinado material, sei lá, se eu tenho aqui um jogo, vou pegar qualquer coisa que eu tenho aqui, eu tenho esse jogo aqui.
Não basta eu abrir o jogo, entregar para o menino e falar, faz o jogo. Como é que eu dou para ele a chance de acertar? O que esse material tem de estrutura que pode me ajudar a passar alguma dica para ele? Eu vou dar qual dica, como eu tiro a dica, como eu faço prompts para ele, enfiar o brinquedo, abrir um saco de Lego, jogar na frente da pessoa, deixar um tambor cheio de coisas para o menino fazer. Menino com autismo tem muita dificuldade com esse planejamento, de começar, de fazer aderência, de concluir a tarefa. E aí ele vai fazer maior bagunça aos nossos olhos, usando o senso comum, justamente por não saber o que fazer, não ter começo, não ter meio, não ter fim, não ter instruções claras, e o menino não vai aprender, muitos meninos com autismo não vão aprender de olhar o amiguinho e copiar o que o amiguinho está fazendo. E a gente fala isso, às vezes a gente fala, olha o seu colega, olha como ele é bonzinho, olha, ele guardou tudo. O cara não tem habilidade mínima de imitação. Como que eu vou pedir para o menino copiar por modelação, que é uma prática baseada em evidência, se ele ainda não tem habilidade, requisito para esse tipo de coisa, né? Então, que tipo de procedimento de ensino a gente vai servir a criança? Daí, como é que nós vamos estruturar o ambiente? Como é que a gente vai organizar os materiais? Como é que eu vou sistematizar esse registro de dados? Que tipo de anotação você vai fazer para isso? É no semanário, falando de professor? Planejamento semanário de professor precisa ser um pouco mais objetivo, né? Então, eu sou professora, eu entendo que às vezes a gente viaja um pouco, né? Então, mais objetivo, com mais frequência, no sentido de registrar frequência, registrar tempo, para a gente poder saber do que nós estamos falando, né? Eu entendo que deve ser muito difícil, porque não estava na nossa cultura fazer esse tipo de sistematização de registro. Né? Nós passamos muitos anos só olhando o que estava mais na superfície, né? Precisamos de treinamento de pais, como eu disse, pais são fundamentais para dar seguimento no que a gente está propondo, no que a gente entende como importante e junto com eles. Não deu certo, replaneja e vamos tentar descobrir por que não deu certo. Normalmente erro de procedimento, normalmente erro de objetivo. Para a gente tentar definir um panorama novo, replanejando sempre. O planejamento nunca é único, exclusivo e acabou para sempre. A própria pessoa vai modificando, né? E, obviamente, fechando no que a gente chama de práticas baseadas em evidência. Que hoje está meio que na moda, as pessoas falarem de práticas baseadas em evidência, mas é justamente o resultado de uma série de estudos compilados e que foram verificados e que um grupo de profissionais se juntou aí para analisar todo esse material com vários critérios e olhou e falou, esse parece ser o pacote de intervenções que mais produz efeito na pessoa com autismo, e a gente já sabe qual prática combina melhor com tal comportamento, qual que eu posso selecionar mais, sobre qual idade. Isso já está descrito aí, e eu convido todo mundo a ir atrás um pouquinho das práticas baseadas em evidência, para a gente ter evidência no que a gente está fazendo, inclusive para financiamento, para subvenção, ninguém vai pagar mais por um serviço que não é baseado na ciência, né? Porque a gente quer ver, de verdade, se o efeito do que se o que o menino está demonstrando é efeito do treinamento ou não, é efeito da minha intervenção ou não, né? Quem paga quer saber. Então a gente precisa, e mãe quer saber, e eu quero saber, se foi o que eu fiz que provocou efeito direto na pessoa. Pode passar, Lucas, por favor. Então, quais são as intervenções baseadas em evidência? A gente tem vários exemplos, né? Na verdade, a gente precisa materializar esse discurso, eu gosto de falar isso, porque as pessoas falam, eu uso análise de tarefas. Eu uso economia de fichas. Mas na verdade não está usando só um suporte visual, que é um outro grupo, baseadas em evidência. Mas a gente sabe que as intervenções baseadas em aba, com base na teoria comportamental, é aquela que mais oferece para a pessoa mais consistência nos resultados depois, quando a gente precisar comparar. Pode passar, por favor. A gente tem vários exemplos, né? Eu acabei de citar. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu acho que não. Provavelmente não. Mas esse é um material, são todas as práticas baseadas em evidência aqui, mas eu posso deixar com vocês o
o material já tem uma versão em português também, bem legal. Então, são 28. A última versão é a versão de agora, de 2020, que são 28 práticas baseadas em evidência. E a partir dessas práticas é que a gente fundamenta aí o nosso trabalho. Não que o trabalho, sei lá, assistido com plantas não possa ser legal. Não é o trabalho assistido por plantas. É o que eu estou fazendo ali com ele. Eu posso estar fazendo um reforçamento diferencial enquanto ele está na horta. Então, é o reforçamento diferencial que foi ser feito e não o mexer com a planta. Então, esse olhar que a gente precisaria começar a construir para nos transformarmos mais ainda em cientistas, né? Cientistas numa situação aí de trabalho com a gente, né? Pode continuar, por favor. Não, volta um pouquinho, Lucas. Aí, a gente tem aí um artigo, como eu disse, a grande maioria dos estudos de ponta em revistas super indexadas está em inglês. A gente tem muita coisa em português já, muitas coisas nessa análise, com autores brasileiros de uma geração que veio aí com tudo. Isso é bem legal. E esse, por exemplo, esse estudo vai falar um pouquinho de um assunto que é a reunião desses modelos que a gente tem hoje ligados à pessoa com autismo, tá? Eu gosto sempre de mostrar as fontes para vocês verem que não é a Maria Elisa falando. Pode passar. Existe gente que já falou isso, que já publicou isso. Então, eu posso citar, por exemplo, reforço diferencial, posso citar análise de tarefas, posso citar modelagem, economia de fichas, posso citar tentativa discreta, quer dizer, tem várias práticas que a gente usa. Modelação, videomodelação, comunicação alternativa. Tem várias coisas aí que a gente pode incluir nesse pacote aí, que provavelmente eu sei que a grande maioria das pessoas já ouviu falar, e até faz, mas talvez não tão organizadamente, não tão sistematizadamente, né? Como a gente entende que precisa ser o nosso próximo passo daqui para frente. O que a gente espera? A gente espera intervenção multidisciplinar com referência científica. Intervenção multidisciplinar, eu não estou falando de um modelo eclético, assim, estou falando de realmente um trabalho multiprofissional, onde as linhas são costuradas. Então, o que a fono faz conversa com o que a psicóloga faz, que conversa com o que a TO faz, porque o tapete é o mesmo. Sobre ali está as individualidades das especialidades, o que não significa que nunca mais na sua vida, às vezes as pessoas perguntam isso para mim, vai fazer aba e nunca mais vai fazer fono. Na verdade, a aba é o pacotão, é o embrulho dessa fono, é o embrulho dessa TO, é o embrulho dessa psicóloga. É ali que elas precisariam morar. Esse presente tem que estar embrulhado junto. Porque senão, vamos supor que a gente tenha uma psicóloga que trabalha na psicanálise, uma fono que trabalha no humanismo, uma TO que trabalha com comportamental. Qual é a linha que nós vamos construir? Nós vamos ter um menino partido. E o efeito disso é no comportamento do menino. E aí a gente nunca vai saber exatamente o que é que está modificando o menino. Na verdade, a gente já sabe, né, que o lance da comportamental é que vai contribuir muito mais para esses meninos. Isso, na minha opinião, deveria ser, inclusive, critério de admissão. Né? Critério de admissão para trabalhar com autismo em alguns lugares, né? Então, não basta mais ser psicólogo, por exemplo. Eu preciso ser psicólogo que entenda do que é evidente para autismo. Esses dias eu vi um tempo atrás eu vi um concurso de um determinado lugar municipal, de uma determinada cidade, para a seleção de psicólogos, para trabalhar com autismo, com toda a bibliografia básica, nada a ver. Não tinha quase nada, acho que não tinha nada. Fui informalmente olhar. Tinham coisas assim, de existencialismo, de gestalt, de não sei o quê, mas nada relacionado a comportamento humano. Nada relacionado diretamente a o que é que a gente tem de evidente, com literaturas, inclusive, muito antigas, que não contam essa historinha pra gente. Então, a gente precisa de uma linha de trabalho, a gente precisa do que a gente chama de um eixo longitudinal. Em cima desse eixo longitudinal é que passa, a criança está aqui e todos nós passamos por ela dentro de um mesmo tapete. Pode passar, por favor, Lucas. O que a gente não espera? A intervenção eclética, que é justamente aquela que a criança vai no norte para fono, no sul para TO, no leste para não sei o quê, e essas pessoas não se encontram. A gente ainda tem esse modelo, a gente está tentando diminuir um pouco esse modelo.
porque esse modelo parece que não tem efeito sobre as pessoas com autismo, né? A gente precisa ter uma integração entre áreas, principalmente nas APAES. Às vezes a gente tem abordagem eclética dentro de uma mesma APAE. As portinhas estão uma do lado da outra. A porta da fono, a porta da TO, a porta de não sei quem, a porta não sei do quem, mas os planejamentos não se conversam. Então, mais importante do que estar perto de alguém é combinar com esse alguém as intervenções que a gente está fazendo, para a gente olhar um sujeito sozinho, né? Ele como uma pessoa única. Não dá mais para a gente ter prática baseada no que eu gosto, nem prática no que é baseada no que me mandaram fazer. Vocês que ouvem isso, tem que ser assim porque eu quero PT saudações e falar tchau, não dá mais, porque não dá, e nós vamos vender natura, vender trufa, como os meus alunos sabem, que eu sempre falo isso, né? Obviamente não é nada discriminativo, mas é discriminatório. É para dizer que às vezes não dá, a gente fica batendo, brigando, e tem que ser contra todas as evidências. E aí isso suja a nossa imagem, né? Isso aí queima o filme da PAI que a gente tá, né? A gente não pode mais ter falta de medidas, a gente não dá mais para dizer que ele está ótimo, não dá mais para dizer que ele passou, precisa saber em que ele passou, coisas nesse sentido, tá? Nós não podemos mais ter a lateralização da equipe, mas como a gente viu, longitudinalmente, a gente consegue começar a conversar melhor sobre as pessoas com autismo. Vai, Lucas. Pode passar. As intervenções ecléticas já foram discutidas, né? Coloquei aqui um exemplo, um autor que fez uma medida para verificar onde é que as crianças com autismo tinham mais eficiência, e a gente viu que quando a gente tem uma intervenção comportamental intensiva, é ali que essas crianças moram, no sentido de estarem mais propensas à aprendizagem do que outras crianças, tá? Ciência que fala. Pode passar, por favor? Profissionalizar os profissionais, deixar científica a nossa intervenção. Isso é o que a gente precisa para agora, é o que a gente tem para hoje. E a gente tirar essa roupinha que a gente tem do que é mais comum. Senso comum é uma forma de conhecimento, a gente sabe que é. No entanto, ela não é mais suficiente para nos manter aí em pé, né? Outras pessoas vão chegar, outros lugares, outros serviços vão aparecer e vão atropelar o movimento apaiano. Se a gente não nos organizarmos para isso, para a gente não olhar para essas coisas, se a gente não fizer isso, nós vamos ser engolidos. Porque a gente precisa aproveitar a trajetória que as APAES têm no Brasil, a gente precisa aproveitar toda a contribuição do maior movimento filantrópico do mundo, que é o movimento apaiano, e emprestar isso para a população. Nós temos um serviço público, nós temos um serviço gratuito, nós temos um serviço que pode ser de altíssima qualidade, eu boto fé, eu ainda acredito que nós temos muita coisa para fazer para a comunidade brasileira, e eu sei que eu conto com cada um de vocês que está aí para tentar olhar um pouquinho mais para isso, tentar usar esses argumentos todos para a gente provocar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com autismo e para nós mesmos, porque existem pessoas com autismo que quando a gente atende no final do período, no final do dia, a gente fala, hoje precisou de 3. E a gente não pode mais expor a pessoa em condições aonde a gente não consegue ensinar, e muito menos me expor a condições onde eu não sei o que programar para ele. Existe luz no fim do túnel, existe saída, já está publicado, eu tenho muita fé que a gente vai dar conta de terminar essa história aqui, todo mundo junto. Muito bem, nós temos 15 minutos e eu queria que a Flávia olhasse aí se tem alguma pergunta, eu não consigo acompanhar, é muita gente falando ao mesmo tempo. Temos sim, Maria Elisa, temos algumas questões aqui e eu gostaria de informar, né, de agradecer esse número recorde de inscrições das nossas semanas que tivemos até então, e temos outros estados participando conosco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Amapá, Paraíba, Pará e Bahia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana Técnica. Nossa querida coordenadora de saúde, que amanhã estará na mediação, a Juliana Sígulo, também está presente no chat.
Eu gostaria de dizer, antes de fazer a pergunta, que, para mim, a Maria Elisa representa o profissional que deve existir dentro da PAI. Porque eu ouço a Maria Elisa há 30 anos. Nós éramos colegas há 30 anos atrás, depois ela virou minha professora, né? E agora a gente volta, mais uma vez, a trabalhar conjuntamente na Federação das APAES. E o que mudou? A fala da Maria Elisa é outra, porque nesses 30 anos muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, então a gente não pode usar hoje a mesma fala que a gente usava há 30 anos. Então, para mim, a Maria Elisa representa o profissional que deve existir dentro da nossa instituição. Viu, Maria Elisa? Eu sou sua Obrigada, fã. Flávia. Obrigada, Né? eu também sou sua. Obrigada. Obrigada. A gente tem, logo que você começou a falar, eu acho que vale a pena a gente retomar a questão da definição. O Eurípides Fernandes pergunta, questiona, espectro autismo versus autismo. Como diferenciar e o que vem a ser, por que desses nomes? E a Andréa pergunta, o correto é dizer pessoa com autismo ou autista? Não sei. Eu não me prendo assim essa coisa muito da terminologia, não. Pode ser pessoa com autismo, pode ser pessoa autista, pode ser pessoa ateia. Eu não vou citar o autor A, fala isso, o autor B, fala aquilo. Eu falo o menino, né? E às vezes até mulher, mas tô acostumada a falar o menino, o cara. Nada define, não existe assim, é correto falar pessoa autista, pessoa com autismo. Isso é meio blá, blá, blá teórico, assim. Mas em termos de terminologia para os critérios internacionais, o DSM-5 hoje chama de espectro autista. Espectro pela gravidade. Então, ele é amplo, infinito, e para o DSM-5 tem 3 graus. 1, 2 e 3. O 1 leve, o 2 moderado e o 3 severo. Então, respondendo à primeira pergunta, espectro autista é a mesma coisa do que autismo, né? Ou transtorno global do desenvolvimento. Já passou por vários nomes ao longo do tempo, né? Transtorno pervasivo, já apareceram até condutas típicas ao longo de toda essa trajetória terminológica aí. O que importa é o que a gente sabe. O menino tem autismo, né? E ele tem aí. Agora eu não vou entrar nessa discussão se é portador, se não é portador, porque ninguém porta a carteira, não porta a carteira, porque isso é uma discussão muito teórica que na ponta, na prática, não modifica muito a vida da gente, né? Então eu não sei dizer para você o que é certo. Eu sei o que a gente vê. E a gente vê a pessoa autista, é isso que a gente vê, a pessoa com autismo, a gente vê o cara com transtorno global do desenvolvimento, que é assim que o CID coloca. Então, não sei se teríamos que ficar muito presos a essa terminologia. Nós perdemos muito tempo na vida consertando esse negócio aí da terminologia, esquecemos de pegar o boi pelo chifre, sabe? Se eu puder ajudar respondendo assim, acho que é o jeito que eu saberia responder. Obrigada, Maria Elisa. Aí temos a do Wesley Becker. Boa noite, Maria Elisa. Pergunto, gostaria de saber o seu ponto de vista sobre as ciências do TIT e ABA, se complementam ou diferem entre si. Quais são os pontos fortes e fracos destas duas ciências? Na verdade, TIT não é ciência, né? TIT é um programa que inclui a ciência ABA, então não dá para comparar, porque a análise aplicada do comportamento mora dentro do que o TIT faz. Então, não dá para ninguém dizer que faz TIT sem olhar para o que a gente tem da ciência da análise comportamental aplicada. Até porque TIT nasceu antes da ABA, né? Então, a ABA, ela é, aqui no Brasil, principalmente, da década de 90. A gente tem esses primeiros estudos de 88, 89. No mundo, TIT é de 69, com aplicação em 72. Quer dizer, o TIT veio muito antes. A psicologia comportamental já existia dentro do TIT. Hoje, a gente sabe que a ciência ABA é uma ciência, com todas as especificidades que existem dentro da ABA. E mora dentro do TIT, ou seja, TIT como um nome, TIT é uma marca registrada, assim como é PECS, assim como é PRT, assim como em várias marcas. O que interessa é o produto que ele vende. E dentro da marca TIT, que é patenteada pela Universidade da Carolina do Norte, nós temos várias coisas que são feitas.
E uma dessas coisas, se a gente puder pensar num produto, que é esse cenário maior, é toda a fundamentação baseada em aba. É isso que a gente faz. Então, não dá para dizer, eu faço isso, não faço aquilo. Elas são justapostas. Na verdade, elas são sobrepostas. A gente chama isso de overlap. Elas se misturam. Não dá mais para a gente considerar, faço isso, não faço aquilo, deixo de fazer, porque todas elas usam as práticas baseadas em evidência. Então, não dá para eu comparar uma abobrinha com chuchu, porque as duas são abobrinha italiana e abobrinha, sei lá o quê, X, por exemplo. As duas é abobrinha. Tá? Então, a gente precisa reaprender a falar sobre isso. Quando a gente fala de um pacote de intervenções maior, sozinho ele não quer dizer nada. O que interessa é o que é feito especificamente dentro desse tipo de abordagem. Não falamos em método TIT, não falamos em método ABA. Então, não existe método TIT, não existe método ABA. O que tem é um programa que reúne micro outros programinhas, vamos colocar assim, como se fossem várias gavetinhas que se comunicam uma com as outras. Então, quanto mais gavetinho você tem para tirar suas práticas, mais é forte, mais potente a sua intervenção. Acho que eu respondi. Obrigada. Acho que dá para fazer mais uma questão, né? Na verdade, são 3 em uma, falando sobre a equipe multiprofissional. Então, qual seria a importância da atuação da equipe multiprofissional e interdisciplinar nas intervenções junto a alunos com autismo? É fundamental para a evolução da pessoa com TEA que seja atendida conjuntamente pelo pedagogo, psicólogo, médico, entre outros profissionais? E como lidar com a diferença de abordagem entre os profissionais, o que você citou aí durante a palestra. Então, qual seria a importância dessa equipe e o que a gente tem que fazer quando aparece essa diferença de abordagem? A equipe multidisciplinar, a gente já sabe que é a razão da gente ter as especialidades trabalhando, porque eu não estudei para ser fono. Então, falta para mim recursos, inclusive éticos, para poder dizer o que uma fono deveria fazer. Mas eu entendo de comportamento humano. Então, existe uma fundamentação maior que é o entendimento do comportamento humano e seus princípios, aonde a fonoaudiologia vai repousar para ensinar linguagem, para estimular uma determinada habilidade linguística, ou para ensinar um determinado comportamento que levará a ele falar melhor, ou que vai ajudar a reforçar os comportamentos dele de permitir aproximação para fazer um movimento na boca, por exemplo. Então, tem fono que, a depender do que a fono programou para ele, ela vai ter que mexer na pessoa. Mas se o cara não permite, você tem que sensibilizar, dessensibilizar. E existem procedimentos comportamentais para fazer a sua aproximação até o menino permitir que você encoste nele. Por exemplo, físio, a mesma coisa. Tem menino com autismo que não deixa a gente pôr a mão nele para o físio fazer uma manobra. Então, existem procedimentos que me ensinam a fazer essa quebra. Não é vínculo, viu, gente? Estou falando de vínculo, não. Estou falando de fisicamente mesmo. Permitir que eu pressione, permitir que eu aperte. Então, isso está na psicologia comportamental. Só ela vai explicar como que a gente poderia fazer isso, por exemplo. Então, o autismo em si não define que ele tem que fazer todas as áreas, passar por todas as áreas. É necessidade, não é porque é autista que ele tem que fazer fono, TO, psicólogo, educação física adaptada, multiculturalidade, arte, blá, blá. Não é isso. É a necessidade dele. Se de fato ele precisar dessas coisas, ele vai fazer. Por isso que é verdade que tem meninos que numa fase da vida chove de coisa para fazer. Numa outra fase da vida, só psicologia, sei lá, cognitivo-comportamental para Asperger, por exemplo, porque tem alguns requisitos que ele precisa, é suficiente, não precisa mais de fono para os objetivos que a fono teria programado para ele. Não precisa mais da TO, mas ele precisa muito da psicologia cognitivo-comportamental, porque o Asperger deixou nele, aos 19 anos, algumas coisas que anteriormente as outras coisas já cumpriram. Então, não dá para a gente conviver sem a equipe multidisciplinar, muito mais do que no conceito de interdisciplinariedade, porque eu já vi milhões de lugares onde a fono não encontra a TO, que não encontra psicólogo, porque uma vai de terça à tarde e outra vai de quinta de manhã. Então, isso é uma questão de funcionamento, dinâmicas, pensando em APAE. E eu convivi, Flávia, também, com várias configurações no nosso movimento ao longo dos anos, que tem toda uma questão, inclusive, da gente ter que trabalhar em outro lugar, porque a gente não tem um financiamento que pague bem a gente.
Então, a gente não tem como falar, pô, tô pagando super bem, trabalho na PAI, ganho super bem. Difícil. Então, normalmente, a gente tem outro serviço, a gente tem que fazer outras coisas, e que inclui vender trufa, que eu sei que você faz, inclui vender natura, que eu sei que você faz, vender carcinha, porque é assim que a gente sobrevive. Isso atrapalha, porque a gente deixa de ter tempo, a gente perde tempo em transições, a gente contribuiu para um certo amadorismo, porque é muito comum a gente ainda ver quando tem que faltar, por exemplo, experimentei muito isso na minha vida ao longo de todos esses anos, vai faltar no período da PAI, porque no outro período eu não posso ir, né? Tem que fazer. Então, a gente sabe que isso acontece. Essa configuração aí a gente precisa modificar na nossa vida, tá? Então, com relação à equipe, é isso. Esqueci outra pergunta, porque eu viajei, Flávia. Qual era a outra pergunta? Era da equipe? Como lidar, como lidar quando há diferença de abordagem. Diferença de abordagem é paulada, gente, sai paulada. Não é tão fácil assim, não, tá? Eu penso que uma equipe multidisciplinar que tenha uma coordenação que seja sistemática, que seja rigorosa no cumprimento dos objetivos, que consiga justificar as evidências, nada contra uma evidência tem argumento. Nada. Então, não dá certo, infelizmente. Se for preciso, a gente vai trocar essa equipe, que é o que eu sugiro. E é o que eu fiz durante muitas vezes na minha vida. Não serve. Como é que eu vou continuar mantendo uma pessoa que acredita numa religião A dentro de um templo que pratica a religião B, por exemplo? Então, a gente tem um problema de crença, de fundamentação, é um problema muito maior. Então, a gente primeiro tenta conscientizar, mostrar as evidências, justificar com lógica e argumento por que é que a gente está fazendo isso. Não deu certo, é uma questão de configuração do próprio movimento enquanto instituição. Difícil, hein? Vou dizer para você que é difícil e a gente tem que passar por cima dessa onda aí, mergulhar, furar ela, pegar um jacaré aí, mas a gente consegue. E hoje em dia, eu tô falando assim com muita franqueza para vocês, isso está sendo muito mais fácil do que muitos anos atrás. Essa juventude que vem vindo, essa galera nova que tem uma visão muito maior, tá? A gente tem conseguido conscientizar mais com relação às evidências. E vou além. Não, a gente não passa mais perna em pai e mãe, não. Pai e mãe da pessoa com deficiência hoje passa, inclusive, em termos de formação, do que muitos profissionais que estão atendendo o filho. Então, a gente tem mãe que estuda, pai que estuda, que faz curso, que sabe ler inglês, que sabe ler, que briga na mesma altura, se duvidar, além das coisas que a gente está oferecendo, para as coisas que a gente está fazendo com a pessoa até. Não tem mais essa de estar na PAI só aqueles meninos mais classe baixa. Hoje em dia a gente atende, nem é critério para a gente, classe social. E a gente tem pais de todas as configurações e pais muito, muito formados. Sem falar na carreira acadêmica. Pais formados, com habilidades. Então a gente não perde, a gente não consegue mais passar perna em pai e mãe. Coisa que numa era anterior à internet, isso acontecia muito frequentemente, né? Hoje em dia a gente não vê muito mais isso. Eu conversaria primeiro. Para encerrar, a última mesmo, Eurípides Fernandes, pedindo para você indicar algum material ou artigo que possa orientar no trabalho de arte com os autistas. O trabalho com arte, educação física, aula de línguas, não é a minha especialidade. Mas a gente depende do que você quer. Se você quer técnica artística para pessoa com autismo, eu não sou a melhor pessoa para poder sugerir para você. Né? Porque ainda que eu seja arte terapeuta, além de tudo que eu fiz na vida, eu também fiz uma formação em pós-graduação em arte terapia. Isso vai depender do que você quer. Se você está falando de arte como componente curricular, e aí a gente tem que seguir algumas coisas que teoricamente estariam meio que definidas para a seleção escolar que a gente está, e a gente faria alguns ajustes em cima disso. Esses ajustes podem estar baseados em suporte visual, em quebra da tarefa em pequenos pedaços. Então, se você quer técnica, por exemplo, me dá aí sugestões, crochê, pintura, não sei o quê, mosaico, não sei o quê, né? Me falta um pouco esse repertório, não é a minha especialidade. Agora, se você quer saber como eu ensino mosaico da melhor forma, aí a gente está falando de prática baseada em evidência. Posso pensar em algumas coisas, não consigo pensar nisso agora, não tenho isso na minha cabeça
assim, nesse momento, mas eu posso selecionar esse artigo da prática baseada em evidências, que eu vi que já pediram aqui, isso já é fácil, gente, disponível na internet. Só escrever práticas baseadas em evidência para TEA, vai aparecer o link para vocês baixarem, tá? Desse grupo, que tem muita gente do TIT trabalhando, especialmente a HUME, H-U-M-E, que é do TIT, foi minha mentora, minha professora, que ajudou a construção dessas 28 práticas nesse documento que está agora. Eu passo para a pessoa da PAI, para a federação, e de alguma forma a gente compartilha isso, talvez nos leads que vocês têm, ou na Mara Direta que vocês possam ter, assim como os slides, que tudo bem vocês compartilharem, tá, Flávia? Se arrumar um jeito aí, a federação também já tem esses slides, pode compartilhar com a galera aí sem problema nenhum. Eu também já vi que pediram aqui para mim. Desculpa não poder ajudar. Obrigada. Não, mas eu creio que você já deu a dica, se digitar lá no Google, se googlear lá, o que está pedindo, com certeza vai aparecer lá algum artigo que atenda as necessidades. É que agora eu não consigo anexar nada aqui, por conta da plataforma, né? Sim. Mas o que a gente vê, em cima do que a gente está trabalhando agora, a gente vai pelo NPDC. Então, em cima do NPDC, se vocês procurarem, né? National Professional Development Center, NPDC, em inglês. Práticas baseadas em evidências. Ali está o grupo de todas essas coisas. Colocaram para a gente aqui no Lucas, está nos dizendo que todo material ele pode ser compartilhado no material do aluno, dentro da Uniapai. Então, caso você encontre o artigo que possa nos encaminhar, a gente coloca junto com os seus slides. Isso. Beleza. Tá? Sim. Combinado. Bom, pessoal, nosso tempo já está findando. Em nome da Federação das APAES do Estado de São Paulo, em nome da doutora Cristiane Castro, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, Maria Elisa, todos os ensinamentos passados, a participação de toda a nossa rede apaiana, paulista e dos outros estados que estiveram aqui com a gente, a Viviane fazendo a tradução, o Lucas e a Amanda no suporte, todo o grupo da FIAPAES que está nos bastidores. Então, peço que você faça suas considerações finais e despeça-se. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gente, vamos tocar o barco, vamos seguir para frente, vamos tentar compilar tudo isso dentro da cabeça. E eu só tenho a agradecer à Federação por todos esses anos aí de apoio, desde quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Queria deixar um beijo para a doutora Cristiane, para toda a equipe da Federação aqui do Estado de São Paulo e de todas as federações que estão aqui. A gente tem isso dentro do sangue, a gente não sabe fazer outra coisa, e como diz meu pai, é bonito. Então, que a gente consiga continuar nessa coisa legal aí que a gente tem feito agora, que eu digo recentemente, nos últimos 20 anos, com um pouco mais de ciência. E aí não tem para ninguém. Obrigado, Flávio. Obrigado, Viviane, Lucas, todo mundo da Federação. Um beijo para os meus alunos. Eu estou à disposição a hora que precisar. Só me bater um fio aí que a gente conversa. Muito obrigada, Maria Elisa. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.